Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 18 de dezembro de 2018 e eu quero focar mais uma vez em relação a uma possível e terceira guerra mundial, um cenário que está sendo desenhado bem diante dos nossos olhos, um cenário que antecedeu igualmente a Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente a Primeira Guerra Mundial, e a preocupação é justamente por conta desse cenário mundial e o cenário aqui na América do Sul não é diferente. Muita gente, eu vejo muita gente fazendo piadinhas em relação ao governo da Venezuela, em relação ao governo Maduro, mas olha só a declaração que ele fez na estatal da TV comunista, certo? Olha só, Maduro diz que milícia. Olha só que nome próprio, né? Quando a gente fala de milícia, a gente lembra exatamente de bandidos, de corruptos, gente que não presta. Então é assim que ele se dirige, é assim que ele chama as suas forças militares de milícia civil da Venezuela. E chega a quanto, pessoal? Olha só, 1.600.000 membros. Só que nós vamos fazer um estudo, porque esse pessoal, metade desse pessoal não tem treinamento capacitado para enfrentar o exército brasileiro, não tem capacidade para enfrentar o exército colombiano, que são exércitos muito bem treinados. Só que infelizmente o Brasil, no caso aqui do Brasil, tem uma pequena defasagem, que é o espaço aéreo brasileiro. Nessa questão, a gente tem que ser honesto, certo? Porque os Mirage que o Brasil possuía, os Mirage 2000 que o Brasil possuía, eles foram aposentados, não serve mais para nada. Os Tucano, que estão aí ainda na frota do Brasil, tem mais de 50 anos. E eles não têm capacidade para bater de frente com os caças da Venezuela, os 23 caças Sukhoi russo. Não tem. Se esses 23 caças forem pilotados por pessoas capacitadas, que é o que eu acredito que será pilotado por russos e não por venezuelanos, se isso acontecer, o espaço aéreo brasileiro ele está comprometido até o momento. Aí você vai falar assim, mas e os Gripen brasileiro? Vamos colocar um ponto final aqui, porque tem muita gente que acredita que o Brasil já possui esses Gripen, né? Os caças supersônicos que serão produzidos entre parceria com a Suécia. Eles não, esse caça não está disponível para a FAB. Não está disponível para a Força Aérea Brasileira, sabe por quê? Porque eles serão produzidos, começarão a ser produzidos em 2020, tá? Então, para você que quer se informar melhor a respeito dos caças supersônicos, os Gripen, vocês podem ler essas informações aqui do próprio site da FAB, tá? E eu vou deixar aqui, ó, com o início das operações em 2020. Não existe nenhum caça Gripen disponível para as Forças Aéreas Brasileiras. E aqui nesse site tem o cronograma, certo? Certinho de quando vão ser entregues. Esses 36 caças serão entregues em etapas até 2024. O último será entregue em 2024. Ou seja, pessoal, se acontecer eu não vou colocar uma grande M, vou colocar dessa maneira, uma grande M agora ou no início de 2019, porque o presidente Trump é um cara de palavra. Por mais que você seja um esquerdopata doente aí, não acredita no cara, o Donald Trump é um cara de palavra, certo? Vocês já perceberam que tudo que ele prometeu, muito antes até mesmo dele se eleger presidente dos Estados Unidos, ele cumpriu tudo que falou. E se ele falou que no dia 10 de janeiro, a partir do dia 10 de janeiro, vai tomar providências em relação à Venezuela, não duvidem, porque ele vai fazer isso. E talvez seja por este exato motivo que a Venezuela está se preparando. Talvez seja por este exato motivo
que a Rússia enviou 2 aviões bombardeiros com capacidade nuclear. Prestem atenção nos fatos. 2 bombardeiros com capacidade nuclear foram para a Venezuela. O que vocês acham que eles foram fazer lá? Só foram dar uma estufada no peito de pomba do Maduro? Para que ele diga assim, não, aqui tem 1.600.000 membros de milicianos. Aqui nós temos 23 caças russos. Alguma coisa a Rússia foi entregar através desses 2 aviões, porque eles já foram embora. Existe uma frota de navios iranianos, certo? Com capacidade bélica, indo para a Venezuela. Essa frota se atrasou. Talvez ela estaria em uma sintonia no tempo para que eles chegassem juntos com os 2 aviões russos, certo? Nesse período. Então, imaginemos o seguinte. Eu imagino dessa forma. Esses 2 aviões bombardeiros com capacidade nuclear foram lá entregar alguma coisa, certo? Muitos equipamentos militares, equipamentos bélicos. Podem ser que eles entregaram através desses 2 bombardeiros equipamentos para equipar os 23 caças Sukhoi que o governo da Venezuela possui, certo? Imagino um monte de coisa. E o que eu vejo, infelizmente, são pessoas fazendo piadinha com relação ao Maduro. O momento não é para isso agora, pessoal. O momento não é de subestimar esse, como muitos dizem, Maduro, porque ele não é louco. Eles têm um propósito. Eles têm um propósito. Os comunistas têm um propósito. O Islã tem um propósito. O nazismo tem um propósito. Por mais que você venha aqui no canal dizer para mim, o nazismo não existe, eu vou mostrar para vocês que isso existe. Isso está sendo organizado de maneira política. E eu falo para vocês, eu garanto para vocês que não são grupinhos neonazistas. Não são esses grupinhos do que eu estou falando. Eu estou falando de uma organização política muito bem arquitetada. E eu vou provar isso para vocês. Tenha um pouquinho de paciência em relação a isso. Certo? É o que eu estou dizendo aqui no canal. A grande hidra formada pelo comunismo, nazismo e islamismo. Isso não é brincadeira, pessoal. Então parem de fazer piadinhas com o governo da Venezuela, porque eles estão fazendo piadinha, não. Eu não acredito que eles estejam blefando. Eles não estão blefando. Maduro não está estufando um peito de pomba, né? Com vontade de voar para qualquer lado, não. Eles têm uma direção. Ou é Estados Unidos, ou é Brasil, ou é os 2. Com o apoio da Rússia e com o apoio dos países islâmicos, inclusive o Irã. E aí você vê uma notícia dessa daqui, né? Para calar de vez as pessoas que ainda estão fazendo piadinhas em relação a isso. Mas não vai acontecer. Gente, o cenário, esse cenário, essa grande tensão que vocês estão vendo, se é que vocês estão acompanhando, né? Por diversos tipos de informação, esse cenário é o mesmo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. É o mesmo cenário. Então nós temos todos os motivos para ficar atentos com essas informações. Nós temos todos os motivos para ficar atentos no que esses governantes estão fazendo, nas suas declarações, porque isso pode acontecer de forma repentina. Para o cara vir na sua rede estatal, né, na sua rede de televisão comunista e dizer, olha só o que ele diz, isso foi publicado no estado de São Paulo hoje, tá? Às 8h40 da manhã. Maduro diz que milícia civil, olha só que nome próprio, né? Para um país comunista. Quando a gente fala ou ouve falar em milícia, a gente já automaticamente atribui a bandido, a criminoso, a corrupto, todo tipo terrível de seres humanos, certo? Ele não trata os militares do seu governo, digamos assim, como militares, não, ele chama de milícia. Milícia Civil da Venezuela.
chega a 1.600.000 membros. Vocês se lembram? Há uns 2 anos atrás, eu cheguei a comentar isso aqui no canal. O Brasil possui atualmente 366 mil militares. Isso contando Marinha, Exército, FAB, 366 mil militares. Na época, a Venezuela tinha 365 mil militares. Eu estou falando de militares treinados, certo? Há 2 anos atrás, a Venezuela tinha quase o mesmo contingente das Forças Armadas Brasileiras. 365, 366 mil. Agora, a Venezuela possui 1.600.000 membros. Tudo bem que não é a mesma capacitação, porque um treinamento militar, ele não é efetivado com 1 ano, 2 anos, não. Ele é efetivado, as pessoas são preparadas, os soldados são preparados com muito mais tempo, certo? Então, digamos aí que metade dessa milícia esteja realmente preparada. O Brasil possui 366 mil militares. Agora vamos somar ao da Colômbia, né, que está do mesmo lado do Brasil, certo? É de direita, está também apoiado e é apoiado pelos Estados Unidos, por Israel. As forças militares da Colômbia possuem 265 mil homens treinados. Então, se a gente somar essas duas forças, né, treinadas, altamente treinadas, vai dar metade dessa milícia civil que foi oficializada pelo Maduro. Eu não duvido disso. Ele não está blefando, certo? Só que não são pessoas altamente treinadas. Esse cara está colocando metade dessas pessoas para baterem de frente com militares altamente treinados. Só que existe uma grande diferença entre esses dois, no caso aqui do Brasil, né? Entre Venezuela e Brasil. Quando a gente fala em forças bélicas, principalmente no quesito aéreo, o Brasil está defasado. Você vai falar assim, Marcão, mas e os Gripen? Muita gente se engana, muita gente por falta de informação, acredita que a Força Aérea Brasileira já possui os Gripen, né, sueco, em parceria com a Força Aérea Brasileira, a Embraer e a Suécia. Não possui, pessoal. Não possui. Esses 36 caças Gripen produzidos pela SAB, estou no site oficial da SAB, tá? Você pode ler toda a matéria, ela está na descrição do vídeo aí, eu não vou ler ela inteira. Esses 36 caças serão entregues até 2024, tá? Ó, até 2024. O último caça será entregue à FAB em 2024. E quando que eles começarão a ser produzidos? No início de 2020. Então o Brasil, ele não tem suporte aéreo. O Brasil no momento só tem os Tucanos, que tem mais de 50 anos. E se os caças russos, o Sukhoi, os 23 caças russos, forem pilotados por russos altamente capacitados, e é nisso que eu acredito, que esses caças russos não serão pilotados por venezuelanos e sim por russos, certo? Se eles forem pilotados pelos russos, a Força Aérea Brasileira não dá conta, porque esses tucanos, esses velhos tucanos, não têm capacidade para derrotar, não têm capacidade para abatê-los, certo? São 23 contra mais ou menos aí uns 60, se não me falha a memória. Não dá conta, pessoal. Vamos ser realistas. Não vamos subestimar o inimigo, pelo amor de Deus. E aqui está. Eu quero deixar esse link aqui para vocês, para que vocês parem, né, de dizer que o Brasil possui os Gripen 2000. Não. Existe um cronograma.
E para você entender esse cronograma, que é até 2024, deem uma olhada nesse site aqui para vocês entenderem, beleza? Voltando aqui ao Maduro, certo? Se a gente for... Cadê a fotinha? Isso, olha só a fotinha aqui. Deixa eu mostrar a fotinha. Olha só a imagem dos milicianos. Tudo barrigudinho, tudo fora de forma, assim como Maduro. Será que um cara desse tem como enfrentar soldados altamente treinados? Que malham todo dia, que correm todo dia, que treina excessivamente todos os dias? Fala. Então metade dessa milícia, como diz o Maduro, não tem capacidade de enfrentamento com as duas forças. Se a gente for unir, né, no caso delas se apoiarem, que eu acredito que isso vai acontecer, entre Brasil e Colômbia, somando aí um pouco mais de 700 mil homens altamente treinados. É totalmente capaz, certo? De bater de frente com esses 1.600.000 milicianos da Venezuela. Beleza, pessoal? O Peru também é aliado das forças bolivarianas. A Bolívia também é aliado das forças bolivarianas, mas eles não possuem uma capacidade militar, uma capacidade bélica como a desses países, inclusive o Brasil possui. E não soma tantos esforços, tantas forças para que a gente se preocupe. A gente tem que se preocupar realmente com a Venezuela. Nós temos que parar, as pessoas têm que parar de subestimar o que está acontecendo na Venezuela, os apoios que a Venezuela vem recebendo, certo? Como eu disse a vocês, esses dois bombardeiros que foram para a Venezuela, os navios iranianos com capacidade bélica que estão indo para a Venezuela, eles foram, desculpe, acho que eu estou fazendo algum barulho porque eu estava mexendo no fio aqui. Esses dois bombardeiros russos com os navios iranianos, eles não estão indo lá à toa. Eles estão indo lá para dar suporte. Os aviões russos, acredito eu que eles foram levar suprimentos, eles foram levar armamentos, inclusive, na minha opinião, nuclear, certo? Porque dois bombardeiros nuclear não iria à toa para a Venezuela. Então acredito eu que suprimentos nucleares estão ali nas mãos do governo do Maduro, e ele não está fazendo essas declarações à toa. Ele não está se levantando aí como um peito de pomba, né? Como uma pomba à toa, certo? Vamos ficar atentos, não vamos subestimá-los por conta dos seus apoios, e os Estados Unidos está de olho nisso, pessoal. Israel também está de olho nisso. Os países, os aliados dos Estados Unidos, Israel, da qual o Brasil hoje, graças a Deus, faz parte, estão de olho nisso, mas nós não podemos subestimar esses caras. Pobreza existe na Venezuela? Existe, mas toda a riqueza, todo o dinheiro está sendo destinado às forças armadas. E nós desconhecemos porque as informações, elas estão, digamos assim, sendo doutrinadas por pessoas comunistas, por pessoas mentirosas que estão ali a favor da mentira. É simples assim. Então esse cenário é real, esse cenário não é para a gente brincar. Esse cenário, como alguns especialistas que conhecem do assunto, eles estão dizendo que é semelhante ao que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, são fatos que merecem a nossa atenção constantemente. Eu fico por aqui. Todas essas informações vocês podem acessar através dos links que está abaixo do vídeo, ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.